Oi, Jefferson. Olá, tudo bem, pessoal? Estou organizando aqui a tabelinha para a gente poder conversar. Vocês conseguem me dizer se vocês estão enxergando, se eu preciso aumentar? Olá, doutora Paula Aparecido, tudo bem? Clínica Juliana, vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Ou vocês acham que eu preciso aumentar essas letras aqui? Tá dando para ver? Deixa eu ver se eu aumentar, se não vai desaparecer aqui. Vamos ver. Deixa eu testar. Melhorou um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo. E assim, tá melhor? Deixa eu ver outra tabelinha aqui, ó. Essa daqui eu acho que tá mais fácil, né? De ver. Assim tá melhor? Assim tá? Obrigada, Jefferson. Que bom. Oi, pessoal, tudo bom? Deixa eu botar um filtro aqui para dar uma melhorada. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, Thalita? Então vamos conversar um pouquinho hoje? Vamos ver se o pessoal está recebendo, né? Se tá conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da nossa hora clínica e desse absurdo que tá o custo de materiais, né? Então, porque eu fiquei desesperada, não sei vocês, mas eu fiquei desesperada com o valor dos materiais, né? Meu Deus do céu, o que foi isso? Eu falei nos stories, inclusive, que uma caixa de luva que eu costumava comprar por 29, eu fui agora fazer a cotação e tá 43,80 eu acho. Então deu uma diferença absurda, né? E às vezes a gente fica só pensando a respeito dos novos EPIs, mas todos os materiais estão subindo. Então eu pensei assim, vamos fazer uma live para a gente saber calcular isso e não ter prejuízo, né? Porque tá numa situação complicada, a gente sabe. O país todo vai entrar numa situação complicada depois que passar a outra, né? Depois que sair dessa parte da saúde que já está complicado. Então ainda vai entrar numa recessão econômica e a gente sabe que vai ser mais difícil mesmo para todo mundo, não só para os dentistas. Então a gente não pode cometer erros na hora de fazer esses cálculos, porque senão a gente vai tomar muito prejuízo, né? Então a minha intenção hoje, quem estiver entrando agora, que tá. Oi, pessoal! A gente conversar um pouquinho a respeito de valores de hora clínica, que na verdade nada mais é do que um norte do que é o mínimo que a gente tem que cobrar, né? Qual é o valor mínimo que a gente precisa cobrar dos nossos procedimentos para que a gente não tenha prejuízo, principalmente agora, nessa situação onde eu estava comentando antes que muitos materiais subiram, fora todo o novo EPI que a gente precisa, então a gente precisa estar muito bem apoiado assim em números para a gente saber o quanto que a gente precisa cobrar desses pacientes para que a gente não saia no prejuízo, né? E então eu queria mostrar para vocês um pouquinho isso, como que eu faço esse cálculo. Eu gravei alguns vídeos, mas eu acho que às vezes a gente fazendo juntos aqui seja até mais fácil, porque caso vocês tenham alguma dúvida, daí vocês mandem para mim aqui, eu dou uma lida e a gente vai conversando, tá? Então eu trouxe, hoje vai ser uma live mais técnica assim, né? Não tão, eu vou mostrar planilhas e tudo, eu sei que é meio chato, mas eu acho que é muito importante. Então, quem tiver com um papelzinho e uma caneta aí para dar uma anotada, eu acho que seria legal. Oi, Malu, tudo bem? Eu acho que seria bacana
porque vocês vão ver que é bem interessante a gente saber disso no consultório. Eu acho que faz toda a diferença, né? E a gente está querendo sair dessa crise sem prejuízos, né? Então a gente precisa estar com tudo isso bem estruturado no consultório, tá bem? Eu queria só passar algumas coisas para vocês antes de começar a virar e a gente começar a falar de planilha, que eu sei que vai ser chato para os dentistas aqui que estão me assistindo. Eu sei que não é algo tão simples, mas, gente, eu vou falar de novo, é muito importante mesmo vocês entenderem dos números do consultório de vocês, para que vocês não saiam no prejuízo. Às vezes a gente trabalha, chega em casa esgotado, chega no final do mês e diz, meu Deus, eu não consigo fazer nada, né? E aí fica aquela sensação de impotência mesmo, né? De trabalhar tanto, se esforçar tanto, querer tanto e não conquistar as coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer os números do nosso consultório para que a gente consiga ter sucesso na nossa carreira, que a gente consiga ter um bom lucro, a gente consiga ter uma vida boa e consiga atingir nossos objetivos, não só profissionais, como pessoais também, né? Então, eu queria só pontuar algumas coisas com vocês. A primeira planilha que eu vou mostrar ali para vocês é de horas trabalhadas. Então, eu acho que assim, é importante a gente conhecer os nossos números, né? Como eu estava falando, para quem está entrando agora. E porque através desses números é que a gente vai conseguir ter um consultório saudável, né? Principalmente agora, depois de tudo isso que está acontecendo. Então, a primeira planilha é uma planilha muito simples. Eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer no Excel, tá? Claro, quem tiver sistema é muito melhor, né? Muito mais rápido. Mas o que eu quero passar para vocês é que não deixem de fazer porque vocês não têm sistema, né? Às vezes eu fico falando assim, em alguns vídeos eu falo, é legal a gente ter sistema, é importante ter sistema, e daí pode passar a impressão que se tu não tiver sistema, tu não consegue fazer nada. E não é verdade, tá? Uma planilha no Excel, tu consegue resolver muitas coisas mesmo, tá bem? Então, a primeira planilha vai ser de horas trabalhadas, tá? Essa planilha de horas trabalhadas vai fazer com que a gente consiga saber muitas coisas, tá? Então, por exemplo, nessa planilha de horas trabalhadas, eu consigo ver também, eu gosto de pôr nela, qual foi o meu rendimento no dia. Rendimento em valor mesmo, em quantos procedimentos eu realizei que me trouxeram retorno financeiro. Então, eu gosto de colocar lá também. Gosto de colocar também se eu fiz alguma avaliação, então qual foi o valor da avaliação que eu fiz e se o paciente imediatamente já fechou e iniciou o tratamento. Então, isso é legal para a gente ter um panorama geral de tudo, assim. Então, essa planilha de horas trabalhadas é bacana. Tá? Uma coisa muito legal também nessa planilha de horas trabalhadas que eu vou mostrar para vocês é a gente saber, assim, qual mês que a gente geralmente trabalha mais, qual mês que a gente trabalha menos. Então, os pacientes faltam mais, não iniciam tantos tratamentos, a gente consegue com essa planilha verificar qual mês que a gente trabalha mais, qual mês que a gente trabalha menos, inclusive as semanas, tá? Então, será que é sempre depois do 5º dia útil que eu consigo atender mais? Será que é depois do dia 20? Porque aqui, eu não sei como é que é a cidade de vocês, mas aqui o pessoal geralmente costuma receber em dois pedaços, digamos assim, no 5º dia útil, e depois eles recebem o que eles chamam de vale depois do dia 20. Então, movimenta bastante os consultórios aqui depois do dia 20. Então, é legal, essa planilha mostra também pra gente qual é a semana que a gente está atendendo mais. E tudo isso a gente consegue se programar para fazer uma viagem, por exemplo. Tal mês eu já atendo pouco mesmo, em tal e tal semana, a primeira semana e a última semana do mês eu já atendo pouco. Então, se eu sair de férias, olá pessoal, tudo bem? O pessoal que está entrando agora, tudo bom? Estou falando sobre planilhas aqui, é um assunto meio chatinho, mas é muito importante para a gente não ter prejuízo nessa hora que a gente está voltando, né, para os consultórios depois das quarentenas aí. Sei que tem situações diferentes em vários estados do país, né? Mas aqui em São Paulo a gente continua em quarentena. Então, para quem está nos outros estados e está trabalhando, talvez esteja um pouquinho melhor, mas é bom eu falar para vocês da situação que está aqui, né? Espero que vocês estejam melhores do que a gente aqui de São Paulo. E voltando então à questão do que vai ser essa primeira planilha. Então, vai ser a planilha de horas trabalhadas,
tá? Que a gente vai precisar dessa planilha para poder ver qual vai ser o valor da nossa hora clínica, tá bem? E também eu gosto de anotar quando um trabalho é refeito nessa planilha, tá? Porque daí eu consigo ter noção, assim, nossa, eu tô refazendo muitos trabalhos, o que que tá acontecendo? Será que eu preciso tomar mais cuidado em alguma etapa dos meus procedimentos? Será que o material que eu estou utilizando já não está mais tão legal? Talvez eu precise investir num material melhor. Então, essa planilha é bacana por causa disso, que ela consegue dar uma visão geral de tudo, assim. E eu comentei com vocês também se o nosso dia rendeu de acordo com o valor que ele deveria ter de hora clínica. Mas daí eu vou mostrar para vocês, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, essa primeira planilha vai ser sobre isso. Fiquem aqui comigo, eu sei que não é tão legal assim, né? Uma live mostrando planilha, mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês e é importante. Deixa eu virar aqui. Então, galera, vamos lá. Essa daqui, então, é a tabela de hora clínica, tá bem? Essa tabela de hora clínica, horas trabalhadas, na verdade, serve para a gente fazer o cálculo de horas clínicas, tá bem? É uma tabela muito simples que serve para muitas coisas além das horas clínicas, né? Das horas trabalhadas, perdão. Então, o que a gente consegue ver nessa tabela? Então, a gente consegue ver, colocando as datas aqui, a gente consegue ter uma noção de qual mês a gente trabalha mais, qual mês a gente trabalha menos. A gente consegue ter uma noção de qual semana que a gente atende mais, qual semana a gente atende menos, para a gente programar, por exemplo, as nossas férias ou algum curso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, em junho eu comecei a ver aqui que está abaixo da média o número de horas trabalhadas. Eu percebo que na última semana do mês eu trabalho menos do que nas outras semanas. Então, com isso, a gente consegue ir se programando para tirar nossas férias, para fazer algum curso, sendo que isso vai conseguir nos guiar melhor para que a gente não tenha um prejuízo no consultório, né? Porque a gente sabe que dentista recebe se está trabalhando, né? A gente não tem 13º, não tem férias, então a gente precisa ser realmente extremamente organizado nessa questão, tá bem? Então essa primeira coluna, onde diz a data, é muito importante por conta disso. Aqui eu coloquei o nome de vários dentistas, porque lá na clínica, isso daqui tudo é fictício, tá bem? Mas se tu tem um consultório onde mais de um dentista atende, além de ti tem mais dentistas que atendem, é legal tu colocar o nome dessas pessoas para que tu consiga ter uma noção geral de quanto tempo o teu consultório atende de verdade, entendeu? Então, é importante que tu coloque o teu nome se só tu atender, mas se tu tiver mais dentistas atendendo contigo, tu coloque o nome dessas pessoas também, tá bem? Essa terceira coluna aqui, eu gosto de colocar, que é uma coluna de avaliação realizada. Então, eu acho interessante a gente colocar qual o valor de avaliação que a gente fez no dia, naquele dia, e quanto a gente fechou, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A doutora Amanda, no dia 6 de agosto, fez avaliações no valor de R$ 5.300 e ela fechou R$ 490. Então, a gente viu que aqui a taxa de conversão não foi tão legal, por exemplo. E aí, a gente pode tentar entender o porquê, como que a gente pode melhorar, né? Aqui, nessa quarta coluna, são a coluna dos valores dos procedimentos realizados, tá? Então, o que seriam esses procedimentos realizados? Vou dar um exemplo aqui da doutora Maria. No dia 13 de agosto, a doutora Maria fez avaliações no valor de R$ 360. Ela fechou uma avaliação de R$ 180 que ela realizou já o procedimento. Então, aqui é o valor realizado de procedimentos. Então, no dia inteiro dela, ela fez só uma restauração no valor de R$ 180, tá? O resto do dia dela, o que ela fez? Ela tirou pontos, né? Fez remoção de pontos. A remoção de pontos já está inclusa no valor de extração, então a gente não vai somar valores aqui. E ela trabalhou 6 horas e meia. Ó. Então, quanto que rendeu o dia dela? R$ 180. Não necessariamente, pessoal, é o valor que a pessoa te pagou naquele dia, tá bem? Então, vamos supor que que aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, R$ 300.
Não necessariamente o paciente te pagou os R$ 300, mas são procedimentos que somados dão R$ 300. Então o dia de hoje eu fiz 10 restaurações de R$ 100. Então os teus procedimentos pagos, digamos assim, são R$ 1.000, tá bem? Então aqui é pra gente ver quanto que tá rendendo o teu dia, para saber se tu tá rendendo bem ou não, tá bem? E com isso tomar providências, lógico. Essa quinta coluna aqui, que é a coluna de manutenções, né, que a gente colocou esse nome, mas tu pode inventar qualquer nome que tu achar melhor, é quando eu coloco o que deu de errado, digamos assim. De errado não, vou ser mais clara. O que não voltou. Hoje a live tá difícil, né, pessoal? Então aqui, ó, essa quinta coluna é uma coluna de procedimentos que a gente realiza que não foram pagos, digamos assim, tá? Então aqui, ó, olhou uma restauração que caiu, refez restauração, tá? Por que é importante a gente ver isso? Porque os dias vão passando e a gente acaba esquecendo o que aconteceu no começo do mês, por exemplo, tá? Então, eu anoto sempre tudo que houve para poder ter uma avaliação melhor, né? Tipo assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Muita restauração está sendo refeita. Será que o material que eu estou utilizando não está mais tão legal? Será que eu preciso trocar esse material, investir num material melhor? Será que alguma etapa da minha técnica está falhando? Tudo isso é importante, então a gente coloca aqui. Porque a gente começa a ver também que às vezes a gente compra materiais, por exemplo, que não são tão legais assim, pensando em economizar, mas às vezes a gente está gastando dinheiro, né? Porque voltou aqui, né? Que bom. Então é importante que a gente anote tudo que deu errado, digamos assim, ou são procedimentos que a gente fez que não são remunerados, para que a gente consiga no final do mês voltar e perceber o que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo aqui. A restauração caiu. Então, se tu verificar no teu mês e tem muita restauração que está caindo, tu tem que correr atrás disso e entender, né? Vou repetir para vocês. Será que é o material? Será que é o material que eu estou utilizando que não está tão legal? Será que é um dos passos do meu procedimento que não está sendo bem realizado? Porque muitas vezes a gente pensa, vou economizar nesse material aqui, que o outro é muito caro, e aí no fim a gente acaba sendo mais prejudicado ainda, porque a gente fica fazendo novamente procedimentos que o paciente não vai nos pagar por isso, né? Por erros nossos, né? Da nossa técnica ou de materiais, por exemplo, que a gente está utilizando que não são tão legais. E essa daqui é a coluna da avaliação fechada, que eu gosto de colocar, para eu ter noção de quanto que está sendo a nossa conversão, se está fazendo uma boa conversão com relação à avaliação realizada, tá? Então eu acho que é interessante a gente ter isso só como um parâmetro mesmo, tá bem? E aqui são efetivamente as horas trabalhadas, tá? Então, aqui não são as horas que o dentista, que eu permaneci no consultório, são as horas que eu efetivamente atendi pacientes, tá? Que são procedimentos que foram pagos ou não, tá? Então, por exemplo, eu ficar meia hora refazendo uma restauração que eu já fiz, aquela meia hora entra aqui, tá bem? Isso é uma meia hora que eu ganhei 0, né? Então, por isso que é importante a gente tomar aqueles cuidados com relação a tratamentos que a gente tem que refazer. Mas também é assim, eu tinha 10 pacientes marcados, faltaram 5 e eu tinha marcado eles a cada 1 hora, eu ia trabalhar 10 horas aquele dia, eu vou lá e coloco que foram 10 horas trabalhadas? Não, tu trabalhou efetivamente 5 horas, porque foram aquelas 5 horas que vão gerar a tua hora clínica, tá bem? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Quem tá acompanhando aqui tá conseguindo entender? Para eu conseguir dar sequência aqui. E aí, o que a gente vai fazer nessa tabelinha, né, de Excel, que é bem simples, tá bem? Então, só retornando, vamos começar a fazer a partir de agora. Quem já tem sistema, isso daqui provavelmente já tá no sistema, a quantidade de horas que vocês trabalham, né, porque vocês conseguem botar o que o paciente faltou, não faltou, né? Mas quem não tem, faça no Excel, não tem problema nenhum.
que vai fazer para pegar o passado? Pega a agenda de vocês e verifica. Ah, aqui eu tinha 5 pacientes agendados e faltaram 2. E aí tu verifica quantas horas tu trabalhou naquele dia de verdade, né? Porque o importante é quantas horas tu trabalhou, tá? E aí tu vai fazer isso por pelo menos, olha, vai dar um trabalho, tá? Mas eu garanto que vale a pena. Nos últimos 6 meses. E aí vocês vão ter uma média de horas que vocês efetivamente trabalham no consultório, tá bem? Então aqui eu peguei, fiz só um exemplo para vocês, e aqui deu que a gente tem uma média de 6 horas trabalhadas por dia. Trabalhando, vamos supor, de segunda a sexta, daria uma média de 120 horas, tá? Então, para a gente fazer o nosso cálculo de hora clínica, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto tempo a gente realmente trabalha no nosso consultório. Isso é a coisa mais importante. Eu já vi alguns dentistas falando que calculam sobre o tempo que o teu consultório fica aberto, mas isso não é real, né? Porque às vezes o teu consultório está aberto e tu não está atendendo. Então não vale, né? Senão a gente vai estar trapaceando com a gente mesmo, vai botar nossa hora clínica lá para baixo e vai cobrar errado dos nossos pacientes, tá bem? Então, vamos lá. Imaginando então que a nossa média de hora do mês foi 120, vamos guardar esse número. Outra planilha que a gente precisa ter, ou se tem, de novo, se tu tem um sistema, ótimo, maravilhoso. É uma planilha de despesas, tá? Então aqui eu coloquei algumas despesas só para chamar a atenção. Opa, que eu acho que não tá aparecendo tudo. Aí. Aqui umas despesas só para chamar a atenção de vocês o que entra, tá? Então entra aluguel, entra telefone fixo, ISSQN, que às vezes a gente esquece de colocar, o CRO, tá? Tudo. Vocês vão jogar tudo lá nas despesas, tá bem? Do mês, tá? Os encargos trabalhistas, tem que colocar também. Se tu tem alarme, se tu gasta com marketing, tá? Com a dental, tu vai colocar tudo nessa tabela, certo? O que não entra nessa tabela? Eu tive um tempo atrás, eu fui conhecer uma clínica que eu tava pensando em comprar. E aí, contando essa história para vocês aqui. E aí, claro, ele precisou me apresentar os números, né? O dele, para que eu avaliasse se valeria a pena para mim ou não. E para minha surpresa, gente, ele jogava nas despesas, ele jogava coisas pessoais. Não é que no teu caixa não pode ter, né? Se tu for retirar algum dinheiro, alguma coisa tua, tu põe que é uma retirada tua, não tem problema. Mas para cálculo de hora clínica, tu não pode ter, por exemplo, nele ele tinha um bebê pequeno, então ele comprava, por exemplo, uma madeira, ele comprava roupinha para criança, e aí ele jogava tudo nas despesas do consultório. E isso não tá certo, tá, pessoal? A gente precisa, para fazer o cálculo de hora clínica, a gente precisa ter as despesas reais do consultório, tá bem? E é tudo, lógico, mas do consultório, nada pessoal, tá bem? Tudo que for pessoal, tu vai contar como teu prolabore. Tu não vai colocar aqui na tua tabela de despesas, tá? Então, eu fiz uma somatória aqui, deu, vamos lá, 9.770. Suponhamos então que eu peguei os últimos 6 meses e deu exatamente esse valor aí de despesas como média, tá? Como média geral das minhas despesas. 9.770 foi aí dos últimos 6 meses, melhor ainda se for do último ano. Fazer uma média geral, então soma tudo que deu nos últimos meses e divide por 12. Deu ali, vamos pôr os 9.770. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os 9.000, vocês estão vendo aqui a calculadora, é cálculo mesmo, tá? Eu vou pegar os 9.770 reais e vou dividir pela aquela média de horas trabalhadas, que foi o quê? 120 reais. Ops. Dividido por 120 reais. Então, eu cheguei, ó, num cálculo de R$ 81,41, tá? 81. Opa.
81,41, tá? Então, eu sei que eu trabalhando em média 120 horas, a cada hora eu gasto R$ 81,41 para manter meu consultório aberto, tá bem? Agora, o que a gente pode fazer aqui? É somar o valor do nosso Prolabore. Também é uma outra forma da gente já fazer o cálculo de hora clínica, imaginando o nosso salário, né? Então, vamos supor que eu desejo ter um Prolabore de R$ 10.000. Eu vou pegar esse 9.770, vou somar com meus R$ 10.000, tá? Tô fazendo de uma forma bem simples, tá bem? E vou dividir pelas minhas 120 horas. Então, ó, a minha hora clínica, já com o meu Prolabore, certo? Passou a ser R$ 164,75. Então, vou anotar aqui pra gente, só pra gente não esquecer. 164,75. Então, isso significa que se eu trabalhar 120 horas e tiver procedimentos que eu realizo em uma hora, que eu cobre no mínimo R$ 164,75, eu vou ganhar os meus R$ 10.000 no final do mês, tá? Outra coisa aqui que a gente pode fazer. Então, eu tenho lá meus R$ 164,75 e eu também desejo ter 10% de lucro para que eu junte esse dinheiro, né, todo mês e possa realizar algumas melhorias no consultório, sem precisar mexer no meu Prolabore, né? Então, eu quero ganhar, o meu salário vai ser R$ 10.000, mas eu quero ter 10% de lucro para que eu possa fazer melhorias no meu consultório no final do ano ou no meio do ano, né? Pintar o meu consultório. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses 164,75 e vou colocar, somar mais 10% desse valor, que daria aqui, ó, 16,47. Então, mais 16,47, ó. Então, minha hora clínica passou a ser 181,22, certo? Então, o que isso significa, pessoal? Todo procedimento que eu realizar em uma hora, ele tem que custar, no mínimo, R$ 181,22, para que eu consiga pagar as minhas despesas, pagar o meu salário de R$ 10.000 e ter um lucro de 10%, certo? Então, isso daqui é algo que a gente fazia antes de toda essa pandemia, né? Então, esse era o valor mínimo de procedimento que eu deveria cobrar para realizar um procedimento de uma hora, certo? O que está acontecendo agora? Vamos falar na questão realista. A gente precisa agora, baseado nisso, então por isso que a gente precisa ter o que era antes, né? A nossa média do que era antes, para projetar o que vai ser agora, tá? Porque agora, infelizmente, a gente vai ter que fazer algumas projeções mesmo, não vai ter jeito, tá? Então vamos lá. Eu preciso projetar quanto que eu vou trabalhar nesses próximos meses. Será que realmente eu vou trabalhar 120 horas? Porque tudo isso vai impactar, né, nos meus custos, na minha hora clínica. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, as minhas horas trabalhadas vão manter aquele valor de 120 horas por mês? Ou talvez eu vá passar a atender menos, vou atender 100 horas por mês, né? Porque eu sei que vai entrar numa situação complicada o país, talvez meus pacientes não vão voltar em tão grande número como eles estavam antes. Então, tudo isso, tu vai ter que fazer uma projeção de horas trabalhadas futuras, para que tu consiga ter uma ideia da tua hora clínica real. Por isso que eu gostaria que vocês tivessem essa média anterior, para que vocês consigam planejar como que vai ser esse próximo mês, né? Então, suponhamos aqui, vamos fazer de novo um cálculo?
Se eu mantiver a minha despesa em 9.770, né? E agora eu continuo querendo ganhar o meu salário lá, ó, de 10 mil reais. Só que eu sei que eu já não vou mais trabalhar 120 horas, eu estou projetando uma queda aí, e eu vou passar a trabalhar 100 horas. Então, aqui vocês já veem que o valor que antes era R$ 164,75 passou a ser 197. Então, a tua tabela de valores, se tu tiver queda de atendimento, ela precisa subir, não tem jeito. Porque senão tu não mantém, as tuas contas elas não fecham. A não ser que tu abra mão do valor do teu Prolabore. Pode ser também, é uma opção. Mas se tu quiser manter o valor do teu Prolabore, que é o teu salário, tu necessariamente vai precisar modificar a tua tabela de valores se os teus atendimentos, as horas trabalhadas forem cair, que é o que pode acontecer, né? Esperamos que não, mas é o que pode acontecer. Outra coisa também que é importante é a gente ver essa questão aqui, ó. Aluguel, telefone, teoricamente é para se manter igual, mas esse valor aqui de dental, ó, talvez ele vá se modificar, né? Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é assim, ó, que eu acho que ficaria bem fácil. Vou virar aqui para mim, que eu acho que é melhor da gente conversar. Vamos lá. Tá. Ó, então, vamos lá. Suponhamos que a gente comprava antes 10 caixas de luva por mês e a gente gastava R$ 290 com essas 10 caixas, tá? Agora, as minhas 10 caixas de luva passam a custar 430 e não mais 290. Então, eu tô tendo aí um custo adicional de R$ 140, tá? Então, o que que eu vou fazer? Talvez seja esse o único valor que vai dar de diferença, né? Tomara que sim, mas eu acho que não. Mas o que que a gente precisa? Ter uma ideia de quanto a gente gastava em dental, em materiais odontológicos, né? O que que a gente gastava antes, para o que a gente vai passar a gastar agora, por conta dessa diferença de preço que o pessoal está subindo todos os valores. E aí pegar essa diferença e somar na nossa hora clínica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Essas 10 caixas de luva que antes eu gastava R$ 290, agora eu passei a gastar 430, né? Então, deu uma diferença aí de R$ 140. Se eu trabalho, vamos supor, a minha média é 140 horas, eu vou precisar acrescentar R$ 1 por hora, R$ 1 na minha hora clínica. Então, inevitavelmente, pessoal, a gente vai ter que refazer a nossa tabela de valores. Não tem jeito. Tanto pela questão do custo de materiais odontológicos que subiu, quanto também por possivelmente a gente ter uma queda nas nossas horas trabalhadas. Então, é muito importante a gente saber fazer essas tabelas de horas trabalhadas, a gente ter essa tabela de despesas, para que a gente consiga calcular na íntegra o quanto a gente tem que subir. Para também não subir o quanto a gente acha, vou botar aí R$ 50, porque daqui a um pouco a gente dá um tiro no pé, né? A gente sobe tanto o nosso valor que ao invés da gente trabalhar menos porque tem menos pacientes, a gente vai trabalhar menos porque os pacientes vão achar um absurdo o valor que tu tá cobrando e não vai fechar. Então, precisa estar dentro da tua realidade também. Por isso que tu precisa calcular, porque às vezes a diferença vai dar R$ 10, e aí tudo bem tu cobrar R$ 10, teu paciente não vai perceber, mas se a tua diferença começar a ficar muito grande, tu precisa agregar mais valor para esses pacientes perceberem que vale a pena pagar mais para ti por isso. Deu para entender mais ou menos? Uma coisa também que eu queria deixar para vocês é assim, quando são materiais que não são descartáveis, né? Então, vamos pensar aqui no... Peraí que eu tô... Perdão. Materiais que não são descartáveis. Vamos supor aquela máscara Shield, que ela é uma máscara, aquela de acetato, né? Que fica na nossa frente, que a gente coloca agora por cima. Ela não é um material descartável, algo que tu vai ter que jogar fora a cada paciente. Então, como que tu faz esse cálculo? Tu pega o valor dela e divide pelo tempo que tu vai utilizar, que tu vai precisar comprar uma nova. Então, por exemplo, assim, essa máscara daqui 2 meses eu vou ter que comprar uma nova porque ela vai riscar, vamos supor. Tu pega o valor
divide pelo número de horas divide pelo número de horas daqueles 2 meses. E aí tu vai ver o quanto tu tem que acrescentar nessas horas clínicas, né? Para que tu consiga ter um valor exato de quanto que tu vai ter que aumentar na tua tabela de valores. Né? Eu sei que é bastante informação assim que eu passei agora, são várias tabelas. Gente, eu tô com uma tosse aqui, não é coronavírus, eu prometo. Perdão. Eu sei são muitas tabelas e coisas muito diferentes que a gente costuma gostar de fazer, né? No consultório a gente gosta de atender, gosta de fazer procedimentos, cada um na sua especialidade aí, eu gosto de fazer a minha ortodontia, mas eu acho que é muito importante a gente ter noção dos nossos números para que a gente não tenha prejuízo, né? Principalmente nesse momento que tudo tá tão caro e às vezes a gente pensa assim, mas tudo bem, eu vou manter esse valor mesmo. E aí o tempo vai passando e tu vai começar a ganhar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E aí tu vai ficar cada vez mais frustrado com a tua profissão, achando que não tá valendo a pena e trabalhando cada vez mais. E tu entra nessa roda viva, né? De trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar cada vez menos, porque tu não tá atento aos teus números. Então é muito importante fazer essas planilhas, pessoal. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo para vocês. É uma planilha bem simples de Excel, mas principalmente essas de hora trabalhada, é muito interessante porque a gente consegue ter esse monte de informação, né? A gente consegue ver, então, o rendimento do teu dia, consegue ver qual mês que a gente trabalha mais, qual mês que a gente trabalha menos, a gente consegue ver qual semana que a gente atende mais, qual semana que a gente atende menos para decidir nossas férias. A gente consegue verificar se tem muitos trabalhos que estão sendo refeitos, para a gente conseguir avaliar o que está acontecendo, né? Se eu preciso trocar o material, se eu preciso melhorar a minha técnica. Eu consigo ver a questão das avaliações que a gente faz, como que está a nossa conversão. Então é algo que tem uma abrangência bem grande, que eu acho que é bem interessante a gente ter o controle de tudo isso, tá bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem para mim agora, que eu acho que eu já encerrei esse primeiro pedaço aqui de exposição. Se não, eu vou deixar salvo para vocês e daí vocês olhem novamente, assistam com calma. Eu sei que é bastante coisa, que é uma matéria chata, mas é muito, muito importante isso para que vocês não tenham prejuízo. A gente precisa estar preparados, pessoal, para esse retorno, para que a gente não tenha prejuízo nenhum. E muito pelo contrário, que a gente seja muito bem sucedido. E junto disso, depois, lógico, daí a gente pode conversar sobre estratégias de captação de pacientes nesse momento, né? Mas, primeira coisa, não adianta vocês captarem um monte de paciente e estarem com esses números errados, né? Cobrando pouco, cobrando errado. E aí vocês vão ter um prejuízo maior ainda, porque vão gastar horrores de material e vão acabar não vendo nossa, eu tô atendendo bastante, eu tô com vários pacientes e não tá rendendo. Por quê, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos números. É muito, muito importante a gente conhecer os nossos números. Então, vou esperar um pouquinho, vamos ver se tem alguém que tem alguma pergunta. Se não, eu já prometo que eu deixo salvo e todo mundo assiste de novo, tá bem? E aí, se vocês quiserem, mandem por direct para mim o e-mail de vocês, que daí eu mando a planilha. Eu acho que talvez possa ajudar. Quem tiver sistema, eu acho que nem precisa, que vai estar tudo lá. Mas se não, vocês mandem para mim por direct, tá bem? Deixa eu mostrar de novo a planilha de horas trabalhadas para quem estiver entrando agora. Peraí. Então, peraí. Essa daqui, que é a planilha de horas trabalhadas, tá? Então, quem quiser fazer em casa, ó, é uma coluna da data, a segunda coluna do nome dos dentistas, terceira coluna, o valor realizado, né? O valor em reais de avaliação realizada. Aqui é o procedimento, valores de procedimentos que foram realizados, que tem custo. Aqui, as manutenções, né? Que é aqueles procedimentos que não são pagos, que a gente tem que refazer alguma coisa. A taxa de conversão nossa aqui, quanto que deu em reais, e as horas que a gente efetivamente trabalhou, tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Chiarelli. Espero que eu tenha falado o teu nome certo.
Então, eu vou deixar essa imagem aqui para vocês, tá bem? Mas eu prometo que eu vou deixar salvo. E desculpe que a qualidade não estava tão boa, eu vi que ficava travando toda hora, pessoal. Ai, me perdoem. Mas eu vou tentar deixar salvo, eu acho que vai ficar legal para quem quiser assistir depois, tá bem? Um beijão para todos. Quem precisar, manda direct para mim que eu encaminho a tabela, tá bem? Tchau, tchau.